Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Agatha não achava que estava fazendo algo errado. Na verdade, seria mais correto dizer que ela sabia que estava fazendo algo errado, mas não conseguia parar. A tentação proibida era grande demais, e ela tinha boas desculpas para si mesma. Tire a roupa, as palavras mal saíram de seus lábios. A médica torceu o nariz e isso não soou bem. E, no entanto, ela estava tão ansiosa para transformar seu pecado em uma performance para ele, o encarcerado Joe. Agatha, 30 anos, havia crescido em uma cidade pequena, mas não em uma cidade pequena, em uma família comum. Exceto pelo fato de que seus pais acreditavam que, depois dos 18 anos, era hora de a criança sair do ninho dos pais, quer ela quisesse ou não. E inteligente, o que não a colocava fora do limiar, a rigor, dizia que ela era mais do que bem-vinda em casa. As relações com os pais não eram calorosas, de modo que o ressentimento, embora não existisse, não a machucava profundamente. A garota entrou no orçamento da faculdade de medicina e até se estabeleceu com sucesso no dormitório, como não residente. Mas, infelizmente, logo ficou claro que o gênio, capaz de reivindicar um lugar acolhedor em uma clínica particular, não se tornaria. Mas Agatha era teimosa. Recebeu um diploma, nunca, a propósito, não comprou cursos, conseguiu um emprego em um hospital comum e trabalhou com dedicação, mão, coração, transbordando de problemas e capacidade de resposta. Mas tantos problemas irreparáveis a cercavam, tão deprimentes eram todos os dias, como se ela fosse recebida pela placa "Os sonhos não se realizam e não tenha muitas esperanças", que um dia ela acenou com a mão e decidiu que por que levar isso a sério se não havia bumerangue para sempre. Mas quando ele apareceu, Sam, um aspirante a empresário, ela se apaixonou sem pensar duas vezes. Ela sonhava em usar um casaco de Vison e diamantes e comer caviar com uma colher. Como suas amigas riam quando ela compartilhava suas esperanças. Mas foi por causa da gota que, no dia seguinte, ela foi para o já odiado trabalho. O clímax veio quando Agatha descobriu que estava grávida. Só que Sam disse que isso não estava em seus planos. Houve uma briga terrível e, quando Agatha acordou, ela não estava mais grávida. E o homem que parecia ter arrebatado seu coração e a despedaçado como uma bugiganga de vidro havia desaparecido, fugido, levando as economias de sua vida e todos os eletrodomésticos do apartamento onde ela morava. Enquanto estava doente, enquanto todo o pesadelo se arrastava, Agatha de repente percebeu como os amigos de tantos anos pareciam não ser confiáveis e mesquinhos. A única surpresa agradável e inesperada foi a chegada de Tony, um conhecido de sua cidade natal. Ele era 8 anos mais velho que Agatha. Ele veio de uma pequena cidade chamada Colorado. Tony havia se mudado para a cidade por causa de seu sonho de ir para a escola de culinária. Eles se conheceram na companhia de amigos em comum. Agatha tinha acabado de completar 18 anos e estava prestes a partir para estudar medicina. Tony demonstrou sinais de atenção, o que a garota entendeu como amizade. Ele foi o primeiro a visitar Agatha no hospital. Por ela, ele tirou férias às suas custas, disse-lhe que havia alugado um apartamento e a mimou com uma deliciosa comida caseira. A ele, o único, ela confidenciou sua dor e confessou que nunca mais amaria. Ele a ouviu, olhou para ela com atenção e disse que acreditava que um dia ela encontraria alguém que a faria feliz. Com certeza ela encontraria. Quando ela deixou de ser paciente no hospital e voltou a trabalhar, o médico-chefe, que tinha um jeito paternal de tratar Agatha e ver o que ela havia se tornado, sugeriu a ela que havia uma vaga em um lugar onde ele esperava que a jovem pudesse curar por meio da misericórdia, tratando aqueles que estavam sendo punidos por uma atrocidade cometida. Ela aceitou, apenas para mudar de ares. Mas esse mentor ficaria horrorizado se soubesse o que Agatha estava fazendo em seu escritório com um homem lendário em toda a colônia. Parece que não está doendo. Outra verificação desnecessária, seu sorriso obscenamente saudável e branco como a neve se transformou em uma careta, mas ela obedeceu. Eu sei muito bem disso, ele bufou e bateu os calcanhares. Ela preferia sapatos confortáveis e práticos no trabalho, mas esses sapatos de salto alto aguardavam uma ocasião especial,
como o batom escarlate cuidadosamente aplicado em seus lábios carnudos, como o conjunto de lingerie rendada cujo preço era metade do salário de um mês, como o perfume com um nome francês difícil de pronunciar. Não era a primeira vez que ela via o corpo dele, mas toda vez que o via, ela se arrepiava, e ele parecia perceber sua fraqueza feminina, razão pela qual ela o odiava 2 vezes mais. Alto, com menos de 1,80 metros, musculoso, como se nunca tivesse saído da academia. Traços faciais como pedra cinzelada até a bela corcunda de abacaxi. Ele tinha apenas 24 anos, um garoto para os padrões dela. Agatha passou a mão em volta dele e tocou a cavidade da parte inferior de suas costas com a ponta dos dedos. Uma tempestade de sensações. Talvez você possa me dizer de onde vem tudo isso? O torso dele estava coberto de cicatrizes, e era assustador, mesmo para ela, que já tinha visto muitos traumas, imaginar como eles poderiam ter sido infligidos. Em suas carícias zombeteiras, ela sempre as evitou. E havia também as tatuagens dele. Ela nunca tinha visto tal coisa em nenhuma das pessoas que estavam sentadas. O que elas significavam? Mistério e obra-prima. Hieróglifos e imagens de animais que lembravam pinturas rupestres. Se eu lhe contar, terei de me livrar de você. Ela não sabia se ele estava brincando ou falando sério. Ela parou na frente dele e pressionou a palma da mão contra seu peito. Seu coração batia forte e constante. Se alguém a tivesse acordado durante a noite e perguntado, ela poderia ter recitado seu histórico médico de memória, mas certamente não continha as coisas que costumavam e costumam afligir os detentos. Joe era forte, não havia ficado doente nenhuma vez em todo o seu tempo aqui, só havia se machucado, mas os ferimentos que havia sofrido não haviam cicatrizado tão rapidamente que um colega lhe dissera uma vez, espantado, que nunca havia visto tal regeneração em sua vida, que era um caso único. Agatha olhou para o belo rosto do prisioneiro e uma fantasia passou por sua mente. Como ele ficaria se seu cabelo castanho crescesse tanto que a juba cobrisse sua cabeça em uma onda encaracolada? Como ele ficaria em um terno elegante e caro? Um homem dos sonhos. Você iria até os confins do mundo por um. Mas Agatha percebeu que nenhum homem dos sonhos jamais a levaria ao fim do mundo, porque ela não era assim. Agatha não sabia dizer exatamente o que havia de errado com ela. Apenas tudo. A aparência, a figura mais medíocre, certamente nada, mas um trabalho sedentário e uma dieta não muito saudável já prenunciavam um futuro com sobrepeso. Educação nada brilhante, hobbies, passatempos, conhecimento. Ela não se considerava burra, mas também não se considerava inteligente. E isso a deixava irritada, porque não era assim que as coisas deveriam funcionar. A marca amarga do passado fazia com que a mulher pensasse o pior de si mesma. Agatha estava convencida de que talvez houvesse algo de fraco e tolo nela que tivesse atraído aquele que havia partido seu coração. E ela jurou a si mesma que isso nunca mais aconteceria. Mas com esse homem bonito havia um porém. Ela estava prestes a tirar o máximo proveito de sua posição. Ameaças e chantagem se ela encontrasse um ponto fraco. Tentação, afinal de contas, ela é uma mulher. Mas ele era como um iceberg. Ela o tocou, abraçou um pouco e uma vez ele a beijou, brincando, quando ela chegou perto demais. Por causa disso, ela bateu no rosto dele com a palma da mão e riu, dizendo que ele estava dando em cima dela. Ele não negou, mas quando se viram novamente, ela lhe lançou um olhar que o fez perder o sono. Lá vamos nós de novo, você deve dizer ao seu homem para não dar a ela aquele perfume desagradável. O que você disse? Eu a tirei de suas reflexões, e ela fechou a palma da mão, com as unhas cravadas no ombro dele. Você não gosta do perfume? Quem é você para julgar o que fica bem em mim? Eu explodi em chamas. Ninguém sabia se eu tinha alguém lá, um homem misterioso. Descobri mais ou menos que tinha família lá. Muito longe. Mas isso era tudo. Um dia, por acaso, ele conversou com um dos guardas, que se tornou não mais um amigo, mas um conhecido, com quem era possível trocar algumas palavras de forma tranquila e até divertida. Então, ele me contou que certa vez ouviu o rosnado de um lobo bem naquela área.
Foi no pátio onde os prisioneiros estavam caminhando. Ele foi até o estranho som e descobriu que 3 homens estavam perto dele e o olhavam com medo. Ele olhou de volta para eles e seus olhos não eram bons, como se não fossem humanos. Ele sorriu para eles, mas como se estivesse fazendo uma careta. Então, de repente, sua expressão mudou novamente. Besteira, Agatha deu de ombros. A história a deixou desconfortável. Sim, eu lhe digo, isso foi antes de você estar aqui. O que você acha? Não estou gostando. Você aceita isso? Eu fiz o juramento de Hipócrates. Ele também é um ser humano e, se for preciso, eu lhe darei cama. Sim, ele cantarolou. E agora Agatha estava diante daquele que havia lhe roubado a paz, e ela não sabia o que fazer. Por que você não presta atenção em mim? A sobrancelha de Joe se arqueou, os lábios tremendo em um sorriso pronto. Parece que respondo a todas as perguntas com precisão, doutor, e sigo os conselhos que me são dados. O senhor é um idiota. O senhor está aqui há muito tempo e eu sou uma mulher. Uma mulher solteira. Os braços dele já se erguiam para envolver os ombros musculosos dela. Ela pressionou seus seios deliciosos contra mim. Sob o roupão, uma blusa com um decote profundo para mostrar a renda de sua lingerie. O epítome da sedução. Mas fui atingido como um tiro. Você não está procurando diversão, está procurando salvação. Agatha pegou o ar com a boca. Como você ousa? Como você ousa? Estou errado? Toda vez que estou aqui não sangro. Você quer que eu lhe dê um momento que vai virar seu mundo de cabeça para baixo, que você vai se lembrar para sempre. E sabe, você não é uma pessoa tão ruim, eu sei que você faz algo pelos outros. Ainda há uma luz em você. Cale-se, ela sussurrou e se afastou, virou-se, puxou o roupão com mais força e foi até a escrivaninha. Houve um farfalhar de papéis. Como está o ombro? O tom seco e profissional do médico, perguntando sobre a saúde do paciente. Enquanto isso, o retorno de Joe à sua cela era aguardado com ansiedade. Um homem, Mark, vinha de uma cidade pequena, com apenas 5 casas, e tinha seguido um caminho tortuoso. Ele havia cometido seu primeiro roubo aos 12 anos de idade. Em casa ele era uma bagunça, a mãe e o padrasto bebiam, não havia nada para comer. Então ele foi repreendido por muito tempo, tinha tantos problemas em casa que achava que não sobreviveria. Depois de 4 anos, ele voltou a fazer isso, mas não por pão com conservas, chocolate e macarrão, mas por dinheiro na caixa registradora na floresta. Ele teve sorte de não ter tido tempo de pegar o dinheiro e, de repente, o próprio lojista passou por ele. Ele sabia da situação difícil em que o garoto se encontrava em casa. Sua mãe e seu padrasto estavam em uma farra tão grande que estavam praticamente aleijados. Eles não trabalharam um único dia. O lojista ficou com pena do garoto e lhe deu um emprego para ajudar a carregar caixas e limpar a loja. Em casa, ele recebeu o apelido de Kulik por causa de seus ferimentos. Sua mão esquerda estava sempre dobrada, com os dedos tortos, então alguém pensou em um corredor esperando por um pé e pulando. O apelido pegou. O garoto não se lembrava exatamente de como havia ficado com a mão torta, mas uma estranha imagem de tremor surgiu em sua infância, como se ele estivesse brincando em casa e algo tivesse caído, ficando preso nele. Mark trabalhou na loja até atingir a maioridade e depois foi para a cidade grande. Ele encontrou um anúncio no ponto de ônibus e partiu, mas quase foi parar em um hospício. Mark passou a noite na estação de trem até que um rapaz o notou. Ele o alimentou. Ele conversou com ele sobre a vida e lhe ofereceu um emprego, a partir do qual ele poderia trabalhar para subir na vida. Roubei os primeiros 5 carros, como ordenado, minha cabeça estava tonta com o dinheiro fácil. Fui pego no 6º quando o veredicto foi anunciado. Se eu conseguisse fazer isso, poderia voltar no tempo. Era tarde demais para pensar em como eu estava errado. Uma vez na zona, Mark pensou pela segunda vez que não conseguiria. Mas então o advogado de defesa de Joe apareceu de repente. Ele simplesmente dispersou os agressores de Mark à medida que eles se aproximavam e lhes disse para não tocá-lo mais. Bem,
vocês estão condenados, disse ele em voz baixa e melancólica, até mesmo para o vovô Jim. Um homem prestes a se aposentar e um criminoso reincidente com o registro de 1/3 de século. Você pegou o cara errado. O quê? Mark já estava feliz, agradeceu à avó por interceder em seu destino. E então ele ficou surpreso. Estou lhe dizendo, ele não é humano. Jim não disse uma palavra por um dia, não é nada demais. E então ele se abriu. Você acha que eles estão se afastando dele por nada? Não, não é por nada, é apenas o jeito dele de ser. Você tem algo a dizer, vovô? Não tenho nada a dizer. Só que eu não o vi, seu lobo maldito. E, depois disso, Jim ficou ainda mais quieto do que antes. Naquela tarde, quando Joe foi levado ao consultório médico, Mark estava triste, pois estava chegando a hora em que seu defensor e protetor receberia a alta. O que ele faria então? Apoiaria Joe no mundo grande ou esqueceria a aparência de amizade que havia surgido entre eles? De alguma forma, Mark não conseguia se perguntar. Tudo o que ele podia dizer era que tinha uma ótima família. Interessante, amigável, e Joe não parecia repreendê-los. Mark não ousava perguntar algo que estava em sua mente há muito tempo: seria possível lá fora, do lado de fora, não se esquecerem uns dos outros, se ajudarem fraternalmente? Havia outra coisa que o assustava, não que ele parecesse ver a parte de trás do pescoço das pessoas, que ele pudesse ler o humor das pessoas, que ele fosse terrivelmente forte. E toda essa história do que ele fazia. Ele foi pego em um salão de antiguidades, invadiu à noite, destruiu muitas obras de arte e, além disso, queimou-as. Diziam que havia algo de ritualístico nisso, algo sombrio, medieval. A história toda fazia com que você se perguntasse o que era. Quem era Joe? Ele era uma pessoa normal ou um psicopata? Mas Mark preferiu viver com isso por enquanto e ser grato pelo apoio. O rangido da porta o tirou de suas reflexões. Mark olhou para cima. Joe olhou silenciosamente para a câmera e entrou. Ele se sentou no chão com as pernas dobradas, como de costume, como se estivesse meditando. Ele não disse nada sobre a reunião com o médico. Mas depois de mais ou menos 1 hora, o silêncio caiu. De repente, ela se virou e o olhou diretamente nos olhos. Não tenha medo do que está por vir. E algo brilhou em seus olhos que fez Mark parar de ter medo. E ele percebeu que, uma vez que o destino havia unido Joe e ele, não havia como voltar atrás. Algumas semanas se passaram e, durante todo esse tempo, Agatha lutou desesperadamente, como se estivesse com uma gripe forte, com pensamentos descomplicados sobre a bela língua que, em vez de se tornar seu instrumento de prazer, havia se tornado uma maldição pessoal. Um dia, para se distrair de toda a papelada, relatórios de curativos e coisas do gênero, Agatha saiu da enfermaria e foi para a rua. Ela se viu ao ar livre e respirou fundo. O tempo estava bom. De repente, ela se sentiu ameaçada. Alguém havia dito que trabalhar em um lugar como esse desenvolve a intuição. E foi o que aconteceu. Isso me deu uma pista, me deixou tensa, mesmo que você não saiba de onde vem a ameaça. Agatha, depressa. Do canto do prédio saiu correndo o guarda, o mesmo que havia contado ao conhecido sobre os grunhidos que haviam passado no pátio de exercícios. Ele acenou com a mão. Um ruim, em um ataque bate, tenho medo de tocar, talvez epilepsia. Já estou indo. Em poucos minutos, voltei, peguei minha bolsa e saí correndo. O tradicional ponto de encontro dos prisioneiros estava fervilhando de atividade. Amontoados sob o olhar atento dos guardas, um deles se contorcia no chão com um gemido e se contorcia em um estranho ataque. Agatha se agachou. Era um condenado apelidado de Bin. Sua reputação era repugnante, não era a primeira vez que ele cumpria a pena e era cada vez mais insultado. Ele era o único que desprezava Joe e não deixava transparecer que um dia lhe daria uma lição. Somente Agatha agora via o paciente com exclusividade. Gentilmente, ela virou a cabeça dele para um lado. SHH, está tudo bem. Ele pode falar? Temos que levá-lo para a enfermaria.
Mas, de repente, o paciente ficou em silêncio e, no momento seguinte, Agatha gritou, sentindo-se agarrada, arrastada até os pés e com algo pontiagudo penetrando em seu lado. "Tire as mãos, solte-a!" gritou o guarda que havia trazido o médico, percebendo o que havia acontecido. Houve uma comoção do outro lado do pátio. Era inesperado e impensável. O que eles esperavam? "Ela é uma refém", Bin sorriu, dando a Agatha um hálito pútrido por trás de seus dentes escuros. "Você acha que eles vão deixá-la ir embora assim, sem mais nem menos?" Mark perguntou calmamente, mas não obteve resposta, como ele esperava. Que idiota! Mas não era isso que todos pensavam. Bin e outros 4 condenados haviam elaborado um plano audacioso e pretendiam executá-lo a todo custo. No momento seguinte, houve comoção, gritos, barulho, guardas tentando acalmar os prisioneiros. Bin gritou uma exigência, os homens se agitaram e, em um determinado momento, um pequeno grupo de Zecs, o mesmo da gangue de Bin, estava muito próximo de seu líder, mas não percebeu que Joe os tocava. Os Zecs o notaram quando ele derrubou o último deles no chão em um só movimento. Tanto que ele agarrou seu braço e não conseguiu se levantar. "Recomendo que soltem o médico e se entreguem voluntariamente aos guardas, sua discrição será recompensada", disse Joe. Todos os olhares se voltaram para ele. "Saiam daqui", disse um dos prisioneiros. Os guardas chamaram reforços e cercaram os amotinados. Era mais difícil chegar perto de Bin, pois o médico poderia ser ferido a qualquer momento. "É isso, vocês estão acabados", gritou Bin. "Acabem com ele." Os prisioneiros se aglomeraram sobre um deles. O que aconteceu em seguida não poderia ser chamado de uma luta comum. Agatha só tinha visto algo parecido em filmes de artes marciais. E durou apenas alguns minutos. Joe se movia de forma fantástica, leve e suave, como em uma dança, mas tão rapidamente que seus oponentes caíram um a um. "Ah, você!" gritou o Boer enfurecido para Agatha. Seu plano havia sido frustrado e ele pretendia se vingar. Agora que a mulher estava livre, os guardas correram em direção aos condenados. Mas Bin ainda teve tempo de pular em Joe, queria bater nele para sempre, mas ele simplesmente o agarrou pela garganta e o levantou do chão. Bin não temia nem a lei nem o demônio. Olhei em seus olhos. Eles eram cinzentos, mas pareciam amarelos ao sol. Não eram malignos, não, mas pareciam como uma fera. E então Bin sentiu medo pela primeira vez em sua vida. Pedir desculpas ao médico. Desculpe-me, ele choramingou, agarrando-se ao braço de Joe. "Não o machuque, por favor." Joe soltou, ou melhor, um homem que pesava menos de 1 quilo. Joe, parecendo não fazer mais esforço do que um pedaço de papelão, simplesmente o jogou para o lado, e tudo acabou. Joe não estava nem mesmo sem fôlego. "Você está bem?" ele gritou para Agatha, que mal tinha se levantado com a ajuda de seu guarda familiar e estava soluçando. "Agora você me deve um desejo e você me deve um desejo, ok?" disse ela de forma mundana, como se os condenados derrotados não estivessem por perto, como se não estivessem aqui. Agatha bateu os cílios, perdendo completamente a essência do que estava acontecendo, mas seus lábios se abriram como que por vontade própria, e ela disse, pensando paralelamente no que a loucura estava fazendo: "Concordo. O que você quer? Diga-me por que você é tão ruim." Os condenados foram para o outro lado do pátio e assistiram a esse fim com espanto e admiração por seu poder. Como ele fez isso? Naturalmente, houve um grande julgamento com o que Bin havia preparado. O chefe da colônia era um homem rigoroso, mas o chamou e agradeceu. E todos os detentos falaram por muito tempo sobre como Bin era a pessoa que todos odiavam. Joe era apenas rejeitado, mas para Bin muitos tinham sérias reivindicações e todos os seus capangas, o que criava uma brincadeira, mesmo para os padrões de cuidadores experientes, dispersos e médicos, pois havia rumores de que ele frequentemente o chamava para não tratá-lo, e ele o considerava uma vergonha para ela respeitá-lo. Depois desse caso, Mark ficou até um pouco orgulhoso de tal brincadeira, pois era considerado a pessoa mais próxima dela que não era amada.
E isso se mostrou de uma forma inesperada. Mais algumas semanas se passaram, e chegou o dia em que ele seria libertado. Isso aconteceu em um dia claro, quando o sol estava brilhando tão intensamente que o ar parecia ganhar cor. Agatha estava sentada à escrivaninha de seu escritório, sem pensar em nada, examinando papéis. Ela só precisava de algo para ocupar sua mente, para não olhar para o relógio, para não pensar que um homem misterioso, insuportável e ao mesmo tempo atraente estava prestes a ser solto. Para onde ele irá? Haverá uma mulher lá para se jogar em seu pescoço? Quem colocará a mesa para ele à noite com um jantar quente? E então, tola, resumiu suas reflexões médicas e lembrou a si mesma que, no caso de Joe, não havia nenhuma chance inicialmente, porque é bem conhecido o fim da história das relações com condenados como ele. Suas palavras e promessas são mentiras. Quando Agatha finalmente decidiu olhar para o relógio, tudo havia terminado. Joe já havia deixado os muros da colônia penal. Ele estava livre. Mas havia algo mais preocupando Agatha. Muito mais do que a partida de Joe. Ela percebeu que o que havia acontecido não a deixaria ir embora, voltaria na forma de pesadelos. Quando ela olhou para os prisioneiros, com o canto do olho, viu bem no rosto de todos. No início, ela atribuiu isso aos efeitos do estresse, mas não melhorou. Era difícil se concentrar no trabalho. Agatha caía à noite sem energia. Todas as refeições eram ruins para ela e tudo no escritório era irritante. Um dia, ela decidiu pedir demissão. Ela tinha algumas economias, mas elas seriam suficientes para sobreviver por um tempo. Alugou um apartamento, o mais barato, e procurou um lugar. Se não tivesse sorte, poderia voltar para a casa dos pais em sua cidade natal. Eles pareciam convencidos de que a filha havia se tornado uma pessoa independente e séria, e não se opunham a aceitá-la de volta, especialmente porque a idade estava chegando e eles precisavam de ajuda. Agatha não lhes contou nada sobre o que havia acontecido com ela, aquele primeiro incidente de amor infeliz e perigoso por Sam. Ela não queria ouvir que era uma tola e que a culpa era dela. Logo Agatha deixou seu posto de médica na colônia e se viu na cidade que havia dado e tirado suas maiores esperanças. Mas, de alguma forma, ela teve a sorte de encontrar um apartamento alugado por uma senhora idosa que havia se mudado com sua filha. Agatha contou o dinheiro. O suficiente para 2 ou 3 meses. E começou a procurar trabalho. Um dia, Agatha chegou em casa depois de outra entrevista e se aproximou da entrada. Agatha, espere, por favor. De repente, uma voz de menina soou atrás dela. Ao se virar, a mulher viu uma estranha se aproximando dela com pressa. Ela era alta e magra. Pernas longas em chinelos rosa brilhavam sob um vestido de verão escarlate, como os pés de uma garça. Ela era jovem. Loira, de um comprimento de tirar o fôlego, abaixo dos quadris, seu cabelo fluía em ondas de um vermelho dourado, com cada giz de senhoras apressadas. Povo, mal consegui me atualizar. Desculpe, ele fez uma pausa, curvou-se bruscamente, apoiando as palmas das mãos nos joelhos. Quem é você? Agatha perguntou, confusa. Eu o conheço? Não, mas eu o conheço bem e já lhe falei muito sobre você. O estranho sorriu com tanta sinceridade, com tanto calor, que fez seu coração vibrar, como se ela tivesse diante de si uma pessoa com quem pudesse fazer uma amizade sólida e confiável. Mas a menção de um nome impediu que essa impressão florescesse. Quem é Joe? Franzia a testa. Que dia? Não é esse Joe. Você era o médico dele. A garota sorriu novamente. Mas Agatha, como uma parede de defesa dentro de si mesma, foi acionada por aquele sorriso. Não consigo me lembrar fisicamente de todos os meus pacientes. Alguns, lamento dizer, eu gostaria de esquecer como um sonho ruim. E esse seu Joe? Alguma complicação? Problemas? Se sim, é melhor consultar o médico que está vendo agora. Quem é você? Oh! A garota acelerou, finalmente juntou as palmas das mãos, com o mapa e os olhos à mostra, escondendo outro sorriso. Você achou que eu era a namorada dele? Não, Joe é meu irmão mais velho.
Foi então que Agatha percebeu que a garota tinha os mesmos olhos que seu irmão. Cinzentos como um céu tempestuoso, como se estivessem salpicados de âmbar. Só que os olhos dela eram escuros, ameaçados por uma dor meio enterrada. Essa jovem beldade tem um olhar aberto, puro, radiante, como se fossem nuvens, através das quais o sol flui e está prestes a espirrar a chuva da primavera. Mas agora não trabalho em lugar nenhum como médico. Não vejo como posso. Você pode. A estranha garota espirrou suas mãos. Ela era tão ágil em geral que parecia não conseguir ficar parada nem por um minuto. Só você pode. Vamos conversar. Meu nome é May. Não estou pedindo uma visita, isso seria rude, mas é uma longa história, não é realmente conveniente ao ar livre. Por que não vamos a um café? Escolha o que você quiser. É por minha conta. Agatha balançou a cabeça. Digamos que eu possa pagar por um café. Não estou ofendida, acrescentou apressadamente, e quando a alegria desapareceu do rosto de Mai por um momento, ela sorriu novamente. É que é tudo muito estranho. Você aparece e diz algo sobre o Joe. Ok, suspirei, pensando que estava cansado de ficar assim depois de passar o dia todo na cidade. Vamos lá, tem uma casa de panquecas aqui perto, ok? Eu adoro panquecas. Agatha costumava ir a essa casa de panquecas. Era decorada com estilo, até as garçonetes usavam vestidos de verão. E cogumelos também, a garota de cabelos dourados terminou de listar o pedido. Agatha duvidava muito que duas pessoas conseguissem fazer o que ela havia pedido. Mai, a propósito, insistiu para que ela servisse as panquecas. E o chá foi pago por uma nova conhecida. Ela me garantiu que ficaria ofendida de outra forma. Não é costume para eles, um homem envolvido em uma conversa e não ser tratado. Quem estabeleceu esses costumes estranhos? Agatha não perguntou, e sua cabeça já estava girando. Então, vamos continuar. O que aconteceu com Joe e por que você veio me ver? Ele está doente? Mai, que havia comido as duas primeiras panquecas, suspirou e abaixou a cabeça. Na verdade, Joe está mais saudável do que nunca, mas está correndo perigo por minha causa. Veja bem, eles querem se casar comigo e ele quer impedi-los. Quantos anos você tem? Mai, vi você, perguntou a garota timidamente, e foi impossível recusar. Ok, quantos anos você tem? Mai, 18. É o aniversário do Pai Sol. E você vai se casar? Quer fazer isso sozinha? Perguntei com cautela. A menção de alguma divindade obviamente pagã me deixou cauteloso. Não, não quero ser a esposa de um velho. Agatha se engasgou. Desculpe-me, mas que fé? Aquela que está morta e viva para sempre. Ela baixou os olhos, respondendo como se tivesse sido ensinada. Aquela que veio da floresta com as feras e trouxe a salvação para os perdidos. É um grande pecado consagrar um estranho, mas os céus me perdoam. Ele levou a mão à boca, mordeu o dedo mindinho e começou sua história. Descobriu-se que Mai e Joe eram os únicos filhos do chefe do clã dos lobos. Para ser mais preciso, era uma família com uma história antiga e rica. E eles acreditavam que eram descendentes de um lobisomem. Havia várias outras famílias desse tipo, só que elas acreditavam ser descendentes não de um lobisomem, um lobo, mas de outros feiticeiros que podiam se passar por outras feras, raposas e martas, linces e ursos. Todas essas famílias viviam em uma mansão, trabalhavam duro e se mantinham afastadas das cidades. Elas não convidavam aqueles que vinham trabalhar para elas, mas também não perseguiam os que vinham para aumentar sua riqueza. Eles não forçavam as pessoas a acreditarem em suas próprias crenças, mas se elas concordassem em honrar seus ancestrais, ou seja, as feras lobisomens, elas tinham sérias obrigações. Assim, Mai desejava tomar uma vizinha como esposa. Ele era um vizinho velho, mas tinha algo favorável a oferecer ao pai das moças, e elas aceitaram. Agatha ouvia e não conseguia entender como tal absurdo poderia acontecer no mundo moderno. Que outros clãs têm nomes de animais? Mai,
Me desculpe, mas parece que você vive em um culto, respondeu ela com sinceridade e olhou para a panqueca em seu prato sem apetite. Os morangos e o creme eram meus favoritos, mas eu não conseguia engoli-los. Eu entendo, disse a garota inesperadamente, mas foi assim que fui criada. Você mora no meio do nada? Como nós. Não moramos em cidades, mas em vilarejos. Às vezes você vai embora. Algumas pessoas decidem morar no vilarejo ou se mudar para a cidade. Em geral, há 100 anos tudo era muito mais rigoroso, e hoje muitas pessoas se esqueceram de seus costumes. Mas meu pai não quer isso. Nós moramos perto do Colorado. Colorado? Agatha balançou a cabeça. Ela se lembrou de que tinha um conhecido de lá. Sim, meu pai queria me mandar para a faculdade para estudar para ser professora. Para ensinar as crianças daqui. Mas eu quero ser professora. Não para o clã, mas para as crianças da aldeia. Minha mãe era uma estudiosa. Mai pegou o açucareiro e colocou um torrão na boca. Ela era apenas sua segunda esposa, e isso foi há muito tempo. Ela entrou em trabalho de parto. Mas Sarah, a mãe do meu irmão, me criou como se eu fosse dela. Decidi estudar nesta cidade, entreguei meus documentos, mas meu pai exige que eu volte em Casey, e meu marido não deixa, não posso estudar, não posso trabalhar. Bem, agora está tudo resolvido. Mas e quanto ao Joe? A propósito, exclamou ela, de modo que as mesas vizinhas se voltaram para elas. O que aconteceu, afinal? Tudo o que sei é que ele destruiu a loja de antiguidades. Mai olhou em volta em busca de outra lama, mas mudou de ideia e contou sobre Joe. Acontece que os lobos tiveram uma visita em casa um dia. Um parente distante. Um parente distante veio e levou muitas coisas valiosas sem pedir, ou seja, ele as roubou. Eles descobriram que ele havia decidido vendê-las para colecionadores ricos. Nós regateamos para recuperá-las. Seu pai, o chefe do clã, teve um ataque cardíaco. Então Joe se recuperou e dirigiu até a cidade. Ele decidiu punir o infrator, mas ele fugiu primeiro, então Joe simplesmente destruiu tudo na taverna. Um antigo ritual para fazer os espíritos perdoarem. Seu pai ficou furioso com o filho por fazer algo assim, pois pediu que ele não fizesse nada no calor do momento. Joe se desculpou e até pediu que ele não o visitasse na região, para não constranger ainda mais sua família. Mai, sem ofensa, mas você diz coisas nas quais não sei se acredito. Eu não acredito em espíritos, disse a garota com seriedade, só estou lhe dizendo como vemos as coisas. E quanto ao Joe? Ele acredita em tudo isso? Lobisomens? Espíritos? Ele está hesitando. Não quer decepcionar a todos. Nosso clã. Ele não deveria dizer isso, seria um renegado. O clã está perdendo seu poder, está perdendo seu poder. Meu pai gostaria que Joe estivesse no comando, mas ele está adiando. Mai, você está me confundindo. Muito bem, vamos direto ao ponto, e por que o Joe está correndo perigo e como posso ajudá-lo? Joe quer me defender, dizer que é contra o casamento, mas como solteiro, não pode opinar. Ele precisa de uma esposa, então seu voto será aceito e eu não me casarei. Agatha olhou para a moça. Ela era jovem e bonita, com olhos enormes e sardas espalhadas. Agatha queria rir e gritar ao mesmo tempo, porque ela entendia muito pouco. E o que ela entendia era uma imagem tão selvagem e onde ele arranjaria uma esposa. Você pode se casar com ele? Joe. Quem é do clã dos lobos? Por alguns minutos, eles se olharam em silêncio. A garota. Agatha levantou a mão, fez um gesto para a garçonete que passava. A conta, por favor, e se virou para May. Estava delicioso, estava interessante. Mas não, me desculpe, querida. Você teria outro lugar para ir com tudo isso, com ser forçada a se casar, sem direito algum. Joe, esse. Não quero ofendê-la, mas ele é um idiota. Arruinar a vida dele e a minha também, não é? Para se casar. Sim, como isso é possível?
Não, de acordo com suas regras habituais, você tem que se casar, disse a garota com pena e fungando. Era evidente que ela estava prestes a chorar. Em nosso costume, você nem mesmo anuncia a esposa da noiva, apenas por 1 ou 2 dias. Depois, você pode dizer que não gosta do modo como vivemos e que mudou de ideia quanto a se casar. Não julgamos esse tipo de coisa. Bem, a noiva olhou para a noiva e mudou de ideia. Isso acontece. E aquele velho não vai me pedir em casamento uma segunda vez. Ninguém faz isso. Por favor, me ajude, ou Joe morrerá. Agatha, que já havia conseguido pagar a conta sozinha enquanto Mai preparava outro discurso, congelou, começou a se levantar do sofá e afundou novamente. Vai ficar conosco de novo? Havia uma garçonete por perto. Aparentemente terei de ficar, quero outro café preto, por favor. Quando a garçonete saiu, Agatha se aproximou de Mai, que havia apertado os dedos com tanta força em torno da xícara de chá que ela temia que ela se quebrasse. Gentilmente, ela tocou a mão da garota. Não chore. E, se puder, diga-me rápido e simplesmente por que Joe pode estar morto e por que você não pode encontrar outra esposa para ele em vez de mim. Sabe, nós não nos dávamos muito bem enquanto ele estava lá, e eu mesma já lhe disse isso uma vez, estranho, não da sua espécie, tribo. Então, como posso ser a favor dele? Acontece que, se Joe tivesse se oposto ao casamento da irmã sem ter voz ativa no clã, ele teria que sair para uma luta ritual com o noivo para ter o poder de proibir a ação. Um avô decrépito? Agatha ficou maravilhada. Eu já vi o que Joe pode fazer. Ele é um homem velho, como você diz, com 100 anos de idade. Não, meu noivo tem o direito de colocar um lutador em qualquer combate em seu lugar, para defender a honra do clã. E até mesmo 3, se eles enfrentarem um único homem. E seus netos são poderosos, Joe não pode enfrentá-los. Então, apoiando os cotovelos na mesa, Agatha esfregou as têmporas. Sua cabeça estava cheia de informações fabulosas, obviamente anormais, e isso doía. E outra opção, você simplesmente foge, pega o dinheiro, os passaportes e vai embora, se tiver dinheiro, como você diz, aquele clã rico. Você pode até ir para o outro lado do mundo. O papai não sobreviverá. E a mamãe Sarah. Não posso fugir, nenhum de nós, nenhum de mim. Eu não quero fugir. Eu amo os meus, mas não posso falar sobre isso. Bobagem, horror, culto. Em que eu me meti? Mai continuou dizendo porque achava que Agatha seria a melhor esposa para Joe. Todos os conhecidos dela que poderiam concordar com isso concordavam plenamente, pois Joe era um noivo invejável, e ele próprio não estava disposto a se comprometer com os laços do casamento. Agatha, por outro lado, como Mai esperava, simplesmente concordaria em fazer o papel da noiva, sem reivindicar o cara de verdade. Eu iria rapidamente. Não sorria para mim desse jeito. Só que eu ainda não disse sim. Estendo minhas mãos em um gesto de proteção. Quando Mai quase franziu a testa diante do consentimento quase forçado, descobriu-se também que o clã aceitaria Agatha porque ela era uma pessoa gentil que teve pena de um animal enjaulado. Agatha também era médica, e essas pessoas eram respeitadas e muito valorizadas por todos os clãs. A conversa continuou e continuou. Logo a padaria estaria fechada para o público. Agatha ficou pensativa, batendo os dedos na superfície da mesa. Suponhamos, apenas suponhamos, que eu concordasse com essa loucura. Suponha que, mesmo que eu tivesse folga, nos feriados, eu deixaria você ser a namorada dele. Você tem sido muito boa para ele. Oh! Agatha se sentiu corada porque a gentileza dele era peculiar. Joe provavelmente havia poupado a vida de sua irmã. E como ele distorceu, suavizou sua permanência na área. Você está envergonhado, ela elogiou. Isso é verdade, acrescentou Mai com indiferença, e assentiu apressadamente, socorro. Foi a noite mais louca da vida de Agatha. Logo a garçonete disse com uma voz embaraçada quando o estabelecimento fechou para o público. Preciso pensar, Mai. Você tem um telefone?
Bem, eu não moro na floresta. A garota sorriu e girou o smartphone que estava em sua bolsa nas mãos. Ah, aqui estão nossas fotos com meu irmão, até fotos nossas quando éramos crianças. Você quer vê-las? Agora não, então, Mai, temos algum tempo. Talvez possamos nos ver novamente. Digamos, depois de amanhã. Sim, claro. Elas trocaram números de telefone, despediram-se e, para sua própria surpresa matinal, Agatha dormiu melhor do que nunca naquela noite. No dia seguinte, ela planejou ir ao shopping, mas, em vez disso, ligou para o número de Tony logo após o café da manhã. Oi, como você está? Estou no campo ajudando minha mãe. Sim. As batatas não cavam sozinhas, pelo amor de Deus. Deixei meu emprego. Em casa, tenho muitos problemas, minha mãe está pior, tenho que dar um jeito em tudo. Você é um azarado. Sinto muito. Você provavelmente não se importa comigo. Desculpe-me por interrompê-lo. Por quê? Sempre fico feliz em conversar com você. Sempre fico feliz em falar com você. É agradável aqui no vilarejo, você sabe. Não é como na cidade. Ar fresco, um rio, frutas vermelhas, de novo. A mamãe não está ficando mais jovem. É um pouco difícil cuidar dela sozinha. Mas nada, vamos dar um jeito. Como você está se saindo? É por isso que estou ligando para você. Preciso de seu conselho. Há algo errado com você? Essa é uma maneira de dizer, mas é uma história de dívida. Quando posso ligar para você? Deixe-me cuidar das batatas e outras coisas. Sim. 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 Então, vou ligar para você hoje à noite, por volta das 20 horas. Pode ser? Ótimo. Estou esperando ansiosamente. Estou esperando. Fui ao shopping. Comprei um novo conjunto de lençóis, uma caneca bonita com um hipopótamo roxo e um monte de margaridas. E também uma variedade de doces. Quando chegamos em casa, Agatha tomou um banho e se acomodou em frente à TV. Ela não estava com vontade de ir para a frente do fogão, então, para o jantar, ou seja, para o almoço, ela preparou repolho recheado na cozinha. Mas ele não teve tempo de mergulhar na imagem do amor, porque o telefone tocou. Agora que você está livre, conte-me o que aconteceu. E Agatha contou tudo sem rodeios. Tony ouviu atentamente, sem interromper. Sabe, isso tudo é muito sério, a voz de seu amigo soava tensa. O ideal seria esquecer essa história, não atender aos telefonemas de Mai, trancar as portas e jogar sal na soleira. Tony, do que você está falando? Eu sei. Você tem sorte de ter aventuras. Ouça-me, vou lhe mostrar como passar por isso. Os clãs de animais são conhecidos em nossa aldeia há muito tempo. Bem, conhecidos, no nível das histórias. Alguns anciãos acreditam neles. Os jovens, é claro, os consideram contos de fadas. E você não acredita nisso? Pessoalmente, acho que é, se preferir, um tipo de família estendida. Mais ou menos como era na Idade Média. São famílias nobres, mas são conhecidas principalmente pela fé. Eles são uma seita estranha. Como posso lhe dizer isso? Não é nada louco, eles não recrutam ninguém, não tomam os apartamentos das pessoas. A família está ficando louca aos poucos. Mas eles têm o direito de viver da maneira que quiserem. Sim, pelo que sei, eles criam seus filhos decentemente até a idade da consciência, não enchem muito a cabeça deles. Então, depende do tipo de pessoa. Se ela tiver o caráter e as opiniões de sua raça, eles cuidam dela. Caso contrário, se ele quiser ir embora, eles o deixam ir. Mas é comum, se eles forem simples. E os que estão no topo estão mais vinculados a todos os tipos de obrigações. É tudo muito obscuro. Não, o nosso, claro, eles trabalham em cidades e vilarejos, têm um emprego, mas de alguma forma são pagos e ficam quietos. Talvez tenham um acordo de confidencialidade, não sei.
Eles me contaram muito sobre esses lobos e outros zoológicos. Você acha que eu deveria recusar? Você estaria enganando o chefe do clã, o que, desculpe-me, poderia ter repercussões. Eles são pacíficos, só não são comunicativos. Eles não conversam muito com os habitantes locais. Não é só no Colorado, há cidades por aqui. É que eles tendem a recrutar mais lá. Então, talvez as pessoas de lá saibam mais. Tony, explique-me como esses clãs podem existir sob as minas de animais. E essas tradições são tão brutais, você sabe. Eles estão sentados no meio do nada, sentados em silêncio. Eles compram dinheiro, ou seja, aqueles que têm uma moral familiar mais forte, aqueles que se mudam para a cidade por seus interesses. Mas esses são poucos em geral, como eu sei, eles ainda acreditam fortemente nesse misticismo. Portanto, eles têm nomes de animais barulhentos e amuletos não apenas para essa comitiva. Tony, você é uma enciclopédia e tanto, não é? Sim. E para você o conhecimento não é uma vergonha de ser compartilhado, ele suspirou do outro lado. É que meu bisavô era um caçador e se interessava muito por tudo isso. Eu costumava ler livros dele. A propósito, essa é uma ideia. Deveríamos procurar na biblioteca da vila. O que estamos procurando? Os trabalhos de um cientista. O sobrenome dele é um pouco estranho. Bem, na verdade é um pseudônimo, acho que ele viveu no século XIX, mas seu trabalho é sobre contos de fadas e história. Lendas de nossos lugares. Foi reimpresso na década de 50. Vá e leia, é muito interessante. Eu adoraria lê-lo, mas o que vou fazer com Maio? Então, depois do que eu disse, você não mudou de ideia? Sim. Agatha, não se arrisque. Vejo que você está com a cabeça no lugar. Não sei por que você decidiu ajudá-lo. Mas, Agatha, pense bem, isso não é bom. Não é bom enganar as pessoas, intrometer-se na família de outra pessoa. Na verdade, eu também salvarei Mai. Isso também é bom. Então você decidiu ir embora? Acho que sim. Droga. Sem ofensa. Não se ofenda. Só estou pensando em maneiras de ajudá-la. Só os livros não serão suficientes. Vai levar muito tempo para fazer um amuleto que muda de forma. Tony. Agatha exclamou novamente e acendeu a luz do quarto, porque estava escurecendo do lado de fora da janela e ela se sentia desconfortável. Já sei. Alguma coisa estralou do lado de Tony, um balde caiu da varanda com a ração. Galinhas. Só um minuto. Agatha esperou pacientemente. Tudo isso. Certo, o que estou dizendo é que tive uma ideia. Agora que as coisas estão indo tão bem, eu vou com você. Vamos dizer que sou seu cunhado, vamos inventar uma história, mas vamos embelezar um pouco a realidade, mesmo que seja para pior. Você dirá que me conhece há anos, que sou como um irmão para você. Todo o clã predatório aceitará que com sua namorada veio um homem que, de certa forma, é responsável por ela, em vez de seu próprio pai, por exemplo. A lenda vai passar, nós seremos como agentes disfarçados. Nós vamos nos safar e estaremos vivos. Não me assuste, Tony. Talvez eu tenha uma ideia ainda melhor em mente. Mas vou precisar de algum tempo. Você disse que não vai demorar muito, só alguns dias. Bem, vou deixar minha mãe sozinha por um tempo. Pedirei ao meu vizinho, que é um pouco mais jovem, para vir mais vezes, ou acabaremos com sua noiva, Mai. A propósito, seu Joe não é um tsarevich. Ele é um verdadeiro lobo cinzento. Oh, Tony, a piada fez Agatha sorrir. O que eu faria sem você? Gostaria que você tivesse percebido isso muito antes. Bem, não vamos desenterrar o passado, ligue para sua mãe e diga a ela que estarei aqui por alguns dias nesta semana, então vamos todos para o Colorado. E de lá, para onde quer que nos leve, os pobres e os corajosos.
Pouco depois dessa conversa, Agatha ligou para Mai e lhe disse que concordava em ajudar, mas com a condição de que sua velha e confiável amiga fosse com ela, porque sozinha, sinto muito, mas era um pouco perigoso ir. Mai respondeu que, naturalmente, não se importava. A suposição de Tony foi confirmada. Mai ficou até feliz pelo fato de Agatha ter um acompanhante masculino em sua comitiva, mesmo que não fosse um parente. Demorou alguns dias para ela fazer as malas e para um amigo chegar. Agatha cuidou de tudo o que havia planejado anteriormente. Na época das férias forçadas, ela passou por todas as roupas, prometendo a si mesma jogar fora o que não era mais do tamanho certo ou estava completamente desgastado. Assistiu novamente às suas minisséries favoritas Duke of Space e Tiger of Infinity. Mas os acontecimentos passados não permitiram que ela não pegasse o jeito das aulas, não relaxasse. Portanto, apesar do fato de que estava chovendo do lado de fora da janela, Agatha, com o oposto do entusiasmo do clima abafado, se reuniu para encontrar Tony na estação. E assim que o homem recuperou o fôlego depois da multidão de passageiros que saía do trem, ela voou em direção a ele e até o abraçou, o que, no entanto, foi inesperado para ela mesma. Oh, olá! Tony ficou confuso com esse encontro, mas sem peso, abraçado com medo. Em resposta, ela deu um tapinha em seus ombros. Você não deveria estar viajando com esse clima. Sambo chegou, desconfortável, e eu vomitei em você. Vamos lá, a vila é bonita, mas é chata. E assim temos uma aventura, piscou na ocasião, isso significa dar uma olhada em como vivem os ricos e famosos. Tivemos sorte com o transporte no caminho para o apartamento de Agatha. Ele subiu um por um. Era quase impossível. A mulher se apressou em preparar o chá e esquentar as costeletas e o purê de batatas. Ela mesma teria se sentado com prazer para comer sanduíches, mas Tony estava infeliz de alguma forma e trabalhava no fogão. Muito gostoso, ela elogiou, pegando uma quarta costeleta para rechear. Nem eu sei fazer uma costeleta como essa. Agatha balançou a cabeça, cortando a costeleta. Não, de verdade, está delicioso. Seu marido terá sorte, acrescentou ela calmamente. Agatha balançou a cabeça. Quem precisa disso? Era a única coisa que ela podia comprar em casa agora. Depois de um jantar farto, durante o chá, eles conversaram um pouco sobre o que estava por vir. Tony generosamente me contou tudo o que sabia. O livro que eu trouxe comigo, eu o encontrei em casa. Ele foi até a bolsa no quarto. Lá, colocou um livro pesado, de aparência suspeita e desgastada, sobre a mesa. Ele o desdobrou gentilmente até a página correta e Agatha mergulhou na leitura. Descobriu-se que clãs com nomes de feras haviam chegado a essas terras entre os primeiros colonizadores. E, assim que chegaram, estabeleceram-se firmemente, solidamente, pois se propuseram não apenas a colonizar as terras desabitadas, mas também a organizar suas posses, onde seriam senhores plenos. Durante séculos, eles viveram tranquilamente, ou quase isso. Eles não escrevem muito aqui, suspirou Agatha, olhando para a frente. Depois do pano de fundo histórico, vieram as cabeças, onde as lendas dos Kalan eram apresentadas, acompanhadas de ilustrações em preto e branco de algumas feras obviamente predatórias. Eu não queria ver algo assim à noite. Achei que seria bom trazermos isso. Você acha que o anfitrião se importaria? Não, claro que não, eles não vão revistar nossas coisas. Basta mantê-lo fora de vista, colocá-lo em uma bolsa sob suas coisas, em particular. Mas já é tarde, podemos ir para a cama. Vou me instalar na cozinha. Não há nada no sofá. Tony, não há sofá, é só para um gatinho. Eu vou para a cozinha, eu sou o pequeno, e você vai para a cama. Você acha que vou me sentir normal depois de tirar uma mulher da cama? Você acha que eu vou me sentir normal? E não discuta, eu vou tirar um cochilo e amanhã vou dormir no trem. De manhã, eles se levantaram cedo e tomaram um café da manhã tranquilo. Agatha ligou para Mai para se certificar de que tudo estava correndo conforme o planejado. E todos os participantes da aventura foram para a estação de trem. Prazer em conhecê-lo, Mai sorriu radiante para Tony, dando-lhe um aperto de mão inesperadamente forte. Finalmente, eles entraram no compartimento.
Tony disse que, como um homem ocuparia a prateleira de cima, mas se ofereceu para sentar na outra. Gosto de alturas, disse ela, e começou a remexer em sua bolsa de vime. Assim que o trem partiu, havia frango frito, ovos cozidos, linguiça defumada, queijo e algumas tortas assadas sobre a mesa. Do lado de Agatha e Tony, também havia provisões. Embora houvesse claramente motivos para manter os outros ocupados, Tony estava um pouco triste por não poder mostrar seus talentos bárbaros na frente de Agatha, é claro, mas não havia tempo para cozinhar nesse ritmo. Agatha tinha ouvido falar sobre a beleza do interior do Colorado, mas não tinha ideia de como era menor do que a realidade que havia descoberto. Se era culpa do verão ou de sua mente, sobrecarregada pela paisagem cinzenta da cidade, com a agitação da vida. Mas ele achava que não havia visto nada mais bonito. A paisagem verdejante, onde as flores desabrochavam exuberantemente e a grama alta se erguia, abria-se atrás da janela do ônibus em que haviam embarcado depois de descerem da estação onde o trem havia parado para o fim. É lindo aqui, suspirou Agatha. É mesmo, sorriu Tony. O verão está a todo vapor, mas isso é, espere por isso, apenas o começo. É muito bonito lá, além da vila, perto do rio. Essas cebolas como derramamento no verão, tão pura selva, as vacas se perdem. Também é bom na floresta. A propósito, não há carrapatos, uma anomalia biológica. Mas há cogumelos e frutas silvestres. O Tony, ao que parece, não só cozinhava bem, era um amigo que, nas dificuldades, não o abandonava, mas também servia um rouxinol. Finalmente o ônibus parou, descemos com nossa pequena bagagem. Agatha olhou ao redor. Como vamos sair daqui? Vamos a pé ou alugamos uma carruagem? Não tenho a menor ideia. Ei, Mai, eu nunca estive aqui antes. Tony se dirigiu a Mai de uma maneira tão familiar que Agatha ficou alarmada, mas a garota apenas sorriu novamente à sua maneira e lhe disse para encontrá-la. E, de repente, ela deu um pulo e agitou os braços. Um carro apareceu na estrada, que, após uma inspeção mais minuciosa, pareceu a Agatha e Tony uma peça de museu em fuga. Faz pelo menos meio século que não fabricam um desses. Tony balançou a cabeça quando um carro conversível com carroceria creme claro e estofamento cereja parou. O motorista era um homem mais velho, parecendo tão velho quanto o carro. Vovô, oi. Mai se aproximou do pescoço dele. A cadela está de volta. Ela olhou atentamente para os acompanhantes da filha do mestre, como se estivesse fazendo um raio-x em quem são eles. Nosso querido Joe e a noiva. Agatha esperava que o jogo começasse um pouco mais tarde. Já era hora, convidados, disse o avô, sem sorrir, mas com gentileza. O casamento de Mai está marcado para hoje. Isso significa que ele deve começar agora. O quê? O quê? Os olhos da garota se estreitaram. Sem a noiva para ler a cerimônia? Eu dei de ombros. Seu noivo não está bem, então eles estão com pressa. Eles não estavam esperando você, estavam? Acharam que conversariam e mandariam chamá-lo, para que se casassem mais rápido. Então é assim, sim, resmungou Mai, ocupando o assento do passageiro. Dirija. Isso é permitido, ela sorriu, finalmente uma. E acariciou com carinho o painel do carro, que, ao que parecia, era muito bem cuidado. Estava todo brilhante. Isso não é uma cidade, é possível, a julgar pelas sensações, no deserto, apareceu através do campo e da estrada arborizada, o carro espalhou velocidade bem acima de 100. Tony ficou encantado. Ele nunca tivera um carro próprio, mas sempre quisera ter um e tinha um fraco por ele. Agatha estava inquieta, mesmo que não houvesse outros carros, mesmo que houvesse muito espaço ao redor. O avô diminuiu a velocidade quando o carro passou por uma colina íngreme. E a vista se abriu de uma forma que deixou os habitantes da cidade boquiabertos. Perto do rio, cercada por uma cerca alta de madeira, como se fosse uma cidade antiga, havia uma casa, um verdadeiro terremoto de 3 andares, que, à distância, parecia uma casa de gengibre. Havia prédios de tijolos, mas a maioria era feita de madeira. Em tamanho, não parecia uma fazenda de feira, mas uma fazenda inteira.
A menos de 200 metros da casa, começava a floresta, que se estendia até onde a vista alcançava e se aproximava do horizonte, subindo em diferentes ondas de mão, pois ali começavam as montanhas, que fossem grandes, mais majestosas. E toda essa visão surpreendia, alarmava os espíritos indisciplinados dos elementos naturais selvagens, acenava com mistério. Mas agora a carruagem deslizava pela encosta, e a floresta se transformava suavemente em uma fileira de árvores verdes escuras, onde, ao que parecia, o sol não penetrava. Eles se aproximaram de uma das portas da casa. Agatha havia contado 3 até o momento e, contrariando suas expectativas de que cultistas inativos viviam aqui, o avô abriu a porta com a ajuda de um controle remoto retirado do porta-luvas. Aqui vamos nós. Depressa, Mai puxou o braço de Agatha para tirá-la da cabine. Fugir. Para onde? Vou me casar. Agatha parecia confusa, ela entendia os temores de Mai. O noivo tinha vindo para organizar o casamento, mas ela não acreditava que os eventos se desenrolariam tão rapidamente. E quanto ao Joe? Tenho que falar com ele primeiro. Não, não precisa. Mai espalmou as mãos. Vamos contar a ele na hora. Mas vamos lá. É óbvio que está errado, disse Tony, e se agarrou a Agatha. Vamos lá, vamos ajudar. Não houve tempo para cumprimentar a equipe e a casa. Sob seus olhares perplexos, tão comuns, a educada Mai entrou na pequena ala da casa, à esquerda, que era um prédio separado ligado ao principal por uma galeria coberta. Ali os membros de sua família se reuniam para os conselhos da casa e eventos semelhantes aos de hoje. Mai abriu as portas com tanta força que elas quase voaram de suas dobradiças, entrando com um turbilhão de âmbar dourado. Atrás dela, a luz se espalhou pela escuridão, na qual apenas uma pequena fogueira de pedra brilhava no centro da sala. Eu sou contra isso, ela exalou com raiva e apontou o dedo para o homem sentado ali. Meu irmão também é contra. O que significa que você não pode obrigá-lo, pai. Joe se sentou no banco baixo ao lado do padre Steve. O homem de longa barba grisalha era tão robusto e poderoso quanto um carvalho centenário. Antes da intrusão da filha, ele também havia se sentado com as mãos sobre os joelhos, conversando com o noivo de Mai. E com esse homem? De acordo com a primeira impressão de Agatha, neste momento era possível pelo menos teatralizar uma história sobre um feiticeiro maligno. Esse velho com a longa barba branca como a neve e o mesmo cabelo comprido estava vestido com calças largas e uma camisa toda preta, densamente bordada com fios prateados e multicoloridos. Um grande ornamento floral estava mudando. Ele se levantou quando os não convidados invadiram o conselho, apoiando-se em uma bengala esculpida com um cristal escarlate na ponta. O pai de Mai e Joe, por outro lado, estavam vestidos de forma bastante elegante. Calças simples, um com uma camisa e o outro com uma camiseta azul. Mai, filha, por que você desonra seu pai? Perguntou Steve, estendendo as mãos. Seu irmão não se importa em falar, você sabe. Por que você se comporta assim, está louco? Não repreenda a garota, ela é jovem, sorriu o noivo centenário, acariciando a barba. Não é nada, ela será mais sábia quando for esposa. Mai fez uma careta como se tivesse comido um limão, mas se recompôs. Joe tem uma voz contra isso, porque ele tem uma noiva. Agora ele está disposto a se casar. Agatha, que estava de lado, decidiu finalmente entrar para que todos pudessem vê-la. Boa tarde, ela sorriu, tensa, e pensou que havia se esquecido de especificar os costumes. Talvez ela devesse cumprimentar seu noivo de uma maneira especial. Vim para vê-lo, Joe, meu amor. Quando ela terminou, senti calafrios. Agatha sentiu como se qualquer pessoa pudesse reconhecer uma mentira em suas palavras. O quê? Steve exclamou. Joe, quando você chegou aqui? Quem é ela? E você, como Mai, vai contra o seu pai? Papai. Mai praticamente empurrou a sala de espera. Fui eu quem decidiu, quero dizer, eu os apressei. Joe simplesmente não sabia como dizer isso. Seu nome é Agatha, ela o tratou, ela o conheceu com um coração bondoso quando ele era um prisioneiro. E então ele era uma pedra de rio.
Mas ele adivinhou sua futura esposa e a reconheceu. Pediu-me que a encontrasse e a levasse até ele. Ela estava apaixonada por ele há muito tempo. Steve olhou incrédulo para o estranho. Ela não é jovem. Garota da cidade. Provavelmente divorciada também. Quem está com você? Eu nunca fui casada. Agatha ergueu o queixo com orgulho. Sim, sou uma garota da cidade, mas venho de uma família decente. Sim, sou uma mulher moderna e já tive relacionamentos antes. Mas quando o conheci, percebi o que era amor à primeira vista, mas tive que deixá-lo ir. Ele disse que tinha um compromisso com sua família, mas esse era o destino. Pelo canto do olho, notei que Tony estava assistindo à apresentação com admiração e amargura ao mesmo tempo, e percebi que não podia esquecê-lo. Então, quando mais se aproximou de mim, não hesitei em dizer sim. O homem que estava ao meu lado era um velho amigo meu. Ele se ofereceu para me acompanhar em minha jornada. Seu nome é Tony. Estou pronta para ser sua esposa, Joe. Olá, e desculpe-me por aparecer assim. Mas estava nos apressando, disse Tony. Apressando-nos para quê? Steve franziu a testa. E se eles vão se casar, por que meu irmão não deveria ter uma palavra a dizer? Agatha não era especialista em ler as emoções das outras pessoas, mas podia jurar que a última coisa que Joe queria fazer agora era reconhecê-la como sua noiva. Mas ele se levantou e foi até ela. Olá, noiva. Perdoe-me, pai, eu só faço o que meu coração manda e o que a profecia diz. Se os lobos não respeitam mais a antiga lei, se fazem coisas que me deixam envergonhado de liderar, então talvez meu bisavô tenha deixado a floresta em vão. Sinto muito se o ofendi. Que você e eu não somos mais parentes. Nunca mais me verá em sua casa. Juro pelo céu, pela lua e por minha irmã. Ele se virou para a porta, onde todos haviam se separado na frente dele. E você também pode esquecer minhas plantações em Chipre. Por alguns minutos, depois que ele saiu, todos ficaram em silêncio. Obrigado, pessoal, suspirou Steve. Ele parecia cabisbaixo, e Agatha se sentiu mal pela situação em que eles haviam se metido. Cuidar do seu velho, envergonhá-los. O que posso lhes dizer? Vivam como quiserem, tudo se transformará em pó. Então eu sei, depois de dizer o que queria aos filhos, voltei-me para os habitantes da cidade. Como dono da casa e chefe da família dos lobos, eu lhes dou as boas-vindas e os convido a fazer dela o seu lar também. Aceitem comida e alimento aqui, passem a noite e o dia. Ele se voltou para seu povo. Bem, já que vocês decidiram pela antiguidade, vocês mesmos devem cumprir os deveres de chefe de família. Pelo menos minha mãe não pode me ver. Steve se foi. Acho que é melhor entrarmos em casa e conversarmos sobre isso, disse Joe, e Agatha, embora estivesse feliz em vê-lo, preferia ter ido para o subsolo para evitar a conversa. Ao atravessarem o pátio, em direção à parte principal da casa, eles correram tão rápido quanto ela para ter uma visão melhor. Os arredores eram limpos e as pessoas estavam ocupadas com muitas coisas, o que provavelmente era obrigatório em uma casa tão grande. Alguém estava consertando ferramentas, talvez para cortar a grama. Em uma longa mesa sob um dossel, mulheres estavam colhendo cogumelos. Um bando de gansos estava passando, liderado por um garoto com fones de ouvido. Ele estava ouvindo música alta. A maioria das pessoas que encontramos estava vestida de forma bastante elegante. Esta é toda a sua família? Perguntou Agatha. Não, apenas parentes distantes. É mais confortável vivermos juntos. Os trabalhadores das cidades vizinhas raramente vêm, embora se vistam bem, ela olhou para Tony. Sim, eles vêm do Colorado também. Sei que um amigo meu trabalhou como pastor com você no ano passado. Ele disse que foi bom. Pessoalmente, não me importo. Quero dizer, você tem uma vida estranha e peculiar. Sem ofensa, disse ela calmamente. Joe não olhou para Agatha e até ficou do lado de Tony. Ele caminhou ao lado dele. Meu pai não força ninguém que não queira seguir a fé de seus ancestrais.
Ele não faz isso, apenas trabalhe corretamente, não faça coisas estúpidas, não minta. Tony suspirou com essas palavras. Se você quiser, vá, mas se for embora de vez, não terá propriedade nem apoio. E muitas pessoas vão embora, acrescentou Mai. Porque às vezes não dá para viver assim. Eu concordo. Ele está exagerando, disse Joe. Exagerando? Eles nem sequer estão, e ele exalou, claramente tentando se acalmar. Medieval. Sorte que colocaram as crianças em uma escola normal e não as trancaram em casa. E deixá-los ir para a cidade quando crescerem, acrescentou Joe sobre o noivo rejeitado. A propósito, ele percebe que os tempos estão mudando. Ele se veste como se estivesse indo a uma festa à fantasia. Ele tem um bando de esposas, então, a propósito, ele nunca se impôs a ninguém. Sim. Mas se irritou. 4 ou 6 delas o procuraram, eu sei disso com certeza. Mas elas decidiram por si mesmas que não é a peneira ou a riqueza que é mais agradável. E quanto a mim? Ele se apaixonou por você na velhice. Você se parece com a primeira esposa dele. Você também era uma vadia. Ele diz que acham que vocês não se dão bem. Eu o odeio. Ele até dá presentes para o espírito da floresta sozinho, não leva mais ninguém com ele. Que tipo de presentes? Suspeitou Tony. Fitas coloridas, bolos. Eu não tenho medo, não de donzelas inocentes, ele sorriu. E, de qualquer forma, você poderia ter sido mais gentil com ele. Ele voltou sua atenção para sua irmã. Bem, ela irá embora em breve, que anos? Quando seus filhos começarem a dividir a herança, tudo o que ele ganhou será desperdiçado. Se ele é tão bom, por que não criou filhos normais? Agatha estava cansada de ouvir, então decidiu se manifestar. É assim que as coisas são. Então você sente pena desse louco? Agatha estava irritada com o comportamento dele, mas estava disposta a descontar suas emoções em qualquer pessoa. Não há nada para falar sobre isso. Venha e sente-se. Joe abriu a porta da casa e eles entraram no que parecia ser um corredor. Era todo de madeira, e a mobília era quase toda de madeira. Irmã, ajude os convidados a se acomodarem e diga a eles como estamos indo. Ele olhou para a irmã e saiu. Havia muitos quartos na casa, mas nenhum deles era reservado especialmente para hóspedes ou para quem chegava tarde a negócios. Eles eram simplesmente colocados nos melhores quartos disponíveis. Tony e Agatha receberam quartos adjacentes, claros, espaçosos e agradavelmente decorados com móveis modernos e apenas um toque de antiguidades. Antes de deixá-los para arrumar suas coisas e descansar, Mai disse que o jantar para a família seria servido às 9 horas, é claro, era necessário comparecer. Mas não seria necessário conversar muito, felizmente, pois a família Wolff tinha uma regra rígida de comer à mesa e não conversar. Agatha se sentiu arrasada, deprimida. Tony, por outro lado, estava radiante de curiosidade. Se quiser ver tudo, vá em frente, ninguém vai mordê-lo, Mai acenou com o dedo para ele. Vou lhe mostrar tudo. Posso ver a cozinha? O homem ficou animado. Claro, mas não há nada para ver. Aqui estão as oficinas. Eu acho muito interessante como cozinheiro, profissional, você sabe, Tony fez um beicinho significativo, e Mai concordou com uma risada. Quando eles saíram, Agatha tomou banho no banheiro, vestiu roupas limpas e decidiu procurar por ele. Ela percebeu que não conseguiria suportar tudo isso se não conversasse com ele a fundo. Decidiu que perguntaria a um dos habitantes locais onde encontrá-lo e saiu do quarto. Desculpe-me, você sabe onde encontrar o Joe? Perguntou a uma garota que atravessava o pátio com uma pilha de pratos de cerâmica. Ela não pareceu surpresa com a presença do estranho. A moça acenou com a cabeça. Ali, no estábulo. Ela escovou seu cavalo e seguiu em frente. Agatha contornou um prédio onde eram armazenadas máquinas agrícolas, a porta estava entreaberta e ela viu um homem mexendo no capô aberto de um dos tratores. Ouviu-se um cavalo relinchando à frente e Agatha se viu em frente a um enorme celeiro. Ela empurrou a pequena porta de um homem idoso perto do portão largo e entrou.
No crepúsculo quente, um cavalo próximo quase a cutucou com o nariz ao se aproximar do celeiro. A conversa não teria acontecido se houvesse outros trabalhadores aqui, mas Joe estava sozinho. Olá! Ele não respondeu nada, pois estava concentrado em escovar as laterais do garanhão-corvo com uma escova. Joe, eu posso lhe explicar. Mai acabou de chegar e disse que você precisava ser resgatado. Ela disse que você poderia morrer. Eu não poderia. Joe, fale comigo. O que? Ela se virou bruscamente, a escova caiu no chão, ele se aproximou e pairou sobre ela. O homem havia melhorado desde sua libertação, estava mais forte e mais corpulento, seu cabelo havia voltado a crescer e Agatha podia ver que ficava bem nele. Então eu não deveria ter feito isso. Eu fui um tolo, dando em cima de você, admito, desumano, cruel. Não, você se comportou como a natureza humana às vezes dita, respondeu ele calmamente. Não estou com raiva e não o culpo. Afinal de contas, você não me levou até o fim. A única coisa de que não gostei agora foi Mai ter sido tão rude com meu pai. Se você ou outra pessoa tivesse vindo, não teria feito nenhuma diferença. A propósito, eu poderia ter conversado com os vizinhos. Eles poderiam ter feito o velho recuar. Agora também estou mentindo para o meu pai. Você acha que isso é bom depois de tudo o que aconteceu? Ele balançou a cabeça, sorrindo. Pelo bem da minha irmã, só por ela, eu aguentei tudo isso. Mas você sabe, eu entendo, você queria ajudar. Mas, às vezes, a ajuda pode ser prejudicial, eu sei. Agatha sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Ela estava prestes a se virar e correr, mas Joe impediu e a agarrou pelos ombros. Lembra que eu lhe devia uma? Lembra do meu desejo? É isso que eu quero conseguir agora. Diga-me por que você está assim. Sim, você queria fugir e correr primeiro. Sim, ela veio para salvá-lo e ajudar Mai. Você se deixou levar por seus sentimentos especiais e não se arrependeu nem um pouco. Mas de forma tão evidente, como se alguma outra força estivesse conduzindo a mulher além do pensamento. Ela apenas afrouxou o aperto de mão, deu 2 passos e sentou-se em um fardo de feno. E falou. Não escondeu nada, mas revelou todo o seu ser, olhou tão longe e tão profundamente em seus pensamentos e sentimentos, que recentemente a haviam conduzido pela vida, que ela ficou assustada. Joe ouviu em silêncio, depois se aproximou e tocou seu ombro de outra forma. É bom que você tenha me contado tudo, é melhor assim, acredite. Achei que você queria dizer mais alguma coisa. E ele falou. Ele contou o que havia mantido em segredo por muito tempo, que seu pai o criou como herdeiro da família, não quis lhe dar, como era de costume, o direito de escolher seu próprio destino. Ele procurou mentores especiais e o mandou para a floresta por um longo tempo. Foi lá, em um treinamento brutal, que Joe adquiriu suas cicatrizes. Agatha perguntou-lhe timidamente sobre as tatuagens, e ele lhe disse que seu pai tinha tatuagens semelhantes. Era a maneira como os homens de sua espécie, que se acreditava serem descendentes diretos do lobisomem, se marcavam. Um século atrás, os habitantes dessas tatuagens tinham muito medo deles, pois acreditavam que eles poderiam realmente mudar de forma ou que seu espírito se desprenderia do corpo, se instalaria na fera e, assim, caçaria ou se vingaria. Acontece que o treinamento era difícil, pois eles não só tinham que aprender a lutar, mas também a aprender a linguagem das feras. Eles tiveram que aprender na própria pele como sobreviver na floresta sem provisões ou fogo. Tiveram até mesmo de aprender a grunhir como os animais. Joe disse que, há muito tempo, percebeu que havia se desorado. Ele magoou seu pai ao desobedecê-lo quando voltou da região. Seu pai o chamou para conversar e disse que não tinha ideia de como passar adiante o poder do legado. Seria uma vergonha para toda a família. Mas não havia saída. Papai só amou 2 mulheres em toda a sua vida. Foram Mai e Joe. Ele nunca quis ter outros filhos. Tenho de ir, disse Joe, terminando sua história. Voltarei para o jantar. Você vai para onde quiser, fique de olho. Falei de você para as pessoas certas.
Não se preocupe, elas não vão machucá-lo em lugar nenhum. Agatha, no entanto, deixou o estábulo com pressa. Ela não tinha medo de cavalos, mas não se sentia confortável em ficar naquele cômodo estranho. Ainda estava ensolarado lá fora, embora já estivesse ficando tarde, mas era melhor do que no estábulo. A mulher tentou tirar da cabeça tudo o que acabará de acontecer entre ela e Joe. Ela apenas vagou por aqui e por ali, mas, ao passar pelo curral das cabras, parou de repente. Ela pensou ter visto alguém que reconheceu. Mark. Ele chamou o garoto que estava alimentando os animais. Agatha, ele deixou cair o balde, o que animou as cabras, que correram até ele. Ele se levantou, com os olhos arregalados. O que está fazendo aqui? Então eu sou livre, doutor. Portanto, tenho direitos como um homem livre. Claro que tem. Acenei com a mão. O que está fazendo aqui? Agatha sentiu com a cabeça, sentindo uma simpatia cruel por Joe. Ela queria saber mais sobre ele na região, e foi por isso que Mark o havia descoberto. Ela se lembrou de que ele era a única pessoa próxima a ele. Você trabalha aqui? Não sou pastor, o que significa que estou com a barriga cheia de gado, e eles vão me mandar de volta para a escola. O homem se abaixou para pegar o balde. E então Agatha notou o que, a princípio, parecia tão estranho no ex-presidiário. Seu braço, mutilado há muito tempo, agora parecia perfeitamente saudável. Mark, percebendo o interesse em seu membro, ficou envergonhado e chegou a escondê-lo atrás das costas. Como isso é possível? Como isso é possível? O interesse profissional despertou em Agatha. Você foi curado, respondeu Mark em uma voz baixa, mas importante. Impossível. Isso pode ser visto. Mas não nos médicos da cidade, e sim aqui. O que você quer dizer com isso? Bem, eles me levaram a uma avó, e ela foi me curando aos poucos. Bem, isso é muito lento. Bem, isso é muito lento. No mês em que não o vi, isso não pode ter acontecido. Acredite ou não, aconteceu. É que ela conhece ervas, feitiços, palavras e segredos. Isso não é científico. Desculpe-me, sou um homem livre e achei que tinha o direito de arriscar. Só se você precisar tratar algo por conta própria. Eu o aviso, ela é uma mulher ruim, cobra muito caro e dizem que ela pode não aceitá-lo. Ela dirá que seu destino é ser doente e não o aceitará. E não é o seu destino, sorriu Agatha. Quanto ela pagou? Todo mundo tem seu preço. Ele me disse para não colocar uma gota de álcool em minha boca, Mark respondeu cabisbaixo. Sinto muito, Agatha, mas tenho gado para alimentar. Todo ele. Depois, tenho de caçar cabras para marcar suas orelhas. O trabalho. Não posso falar. Deixando o garoto sozinho, Agatha decidiu voltar para casa e, na mesma varanda, encontrou Tony, que parecia estranhamente agitado. Você acredita nisso? Eles têm fornos de verdade aqui, fornos de verdade, como tinham quando os czares estavam aqui. E os utensílios são todos antigos e funcionam, eles fritam, fervem. Se pudéssemos ter um restaurante como esse em meu antigo restaurante, ganharíamos de Paris. Agatha ouviu o Tony e não acreditou no que estava ouvindo. Ele disse que tinha medo de lobos e de outros clãs de animais. Eu estava ouvindo fofocas e não as pessoas mais inteligentes. As pessoas que trabalham aqui são de fora e pagam bem. Ouço o que o senhor tem a dizer, e de acordo com a antiga fé e outros paganismos, o proprietário e sua esposa, seu filho, sua filha e mais 20 pessoas ficaram aqui. E mais, como diz a lenda. Eles fazem isso antes do rito para manter a tradição viva. Assim como fazemos nas cidades, o Halloween é ocioso. E os que fofocam são os bêbados. Eles foram expulsos porque não conseguiam trabalhar e roubavam propriedades. Eu também era um tolo. Meu vizinho vem todo ano quando começa o passivo. Ele me ajuda a verificar se o grão está bom. Ele é um agrônomo aposentado. Ele me disse, e eu discuti com ele, que os sectários o enganaram, mas acontece que eles o enganaram.
Como você sabe, suspirou a mulher. E essas são as pessoas que estou enganando, Tony escureceu bruscamente. Isso não está certo. Agatha não teve tempo de responder. De repente, uma garota com uma sacola nas mãos passou correndo por eles, seguida por outra. Todas estavam correndo em direção à parte principal da casa. Ela tentou parar a terceira. O que há de errado? Steve não está bem. Ela está tendo um ataque cardíaco. Mandaram chamar o herbalista. Ele está muito longe daqui, mora longe. Vamos chamar uma ambulância? Agatha franziu a testa. Eles teriam chamado outra pessoa, mas Steve não o reconhece. Isso é tudo. Você sabe. Agatha colocou as mãos ao lado do corpo, a indignação profissional borbulhando dentro dela. Leve-me até ele. A garota bateu os cílios. Sou médica e a noiva de seu filho não se atreveria a recusar minha ajuda. Ela se voltou para Tony. Por favor, tenha cuidado. O dono da casa e sua família estavam deitados em seus quartos superiores. Steve não estava bem, tremendo de frio e, como sempre, parecia estranho quando seu coração se contraía. Ele se deitou de lado e pediu todos os cobertores que pôde encontrar para se cobrir. Isso não é nada. Ele abriu os olhos quando Agatha entrou no quarto. Vá embora. Sou médico e não posso me ausentar. Você está com dor? Está melhorando. Vamos nos deitar normalmente de costas, não do lado esquerdo, com o coração. O que está fazendo, criança? Já mandei chamar o feiticeiro. Estou aqui por ela. Não fique discutindo por estar doente, ele parecia severo, suspirando. Steve se deitou conforme as instruções. Agatha tirou os cobertores de cima dele e abriu a janela. Está um calor sufocante aqui. Você é um homem moderno, Steve. Alguma doença cardíaca? Tive um ataque cardíaco há muito tempo. Onde está seu kit de primeiros socorros? Não o reconheço. Sinto muito, mas não vai ser assim hoje. Sinto muito. Sinto muito. Você pode acabar no hospital. Como será a fazenda sem você? Você pode falar. Bufei, mas não discuti mais. Ela mandou uma empregada que espreitou o quarto em busca de um kit de primeiros socorros e depois pegou um remédio para o coração dele. Agatha escreveu em um pedaço de papel o que poderia ser comprado na farmácia sem receita médica, e Steve, suspirando novamente, disse que enviaria um homem à farmácia da aldeia mais próxima. Desculpe-me por ter entendido errado. Está tudo bem, ela respondeu e desviou os olhos. Você está preocupado com as crianças. Tac, a princípio eu pensei, urbano, comum, mas você está tão preocupado com o velho. Talvez seja verdade o que a pedra do rio disse. Não vou interferir em sua felicidade. Agatha sentiu vontade de dar um soco na própria cara, então fingiu olhar para o capacho colorido. Então, os casamentos, é claro, não são um assunto rápido, mas podemos organizar um rito de passagem. Faremos isso hoje à noite. O quê? Agatha se esqueceu de como respirar. Não entre em pânico, não é difícil, não é assustador. Vamos reunir toda a família, e alguns de nossos amigos virão, nós a vestiremos, cantaremos louvores ao Espírito. E então poderemos sair do casamento sem pressa. Você será quase como uma noiva, ela piscou. Antigamente, se eles se preparassem para esse ritual por tanto tempo, eles costurariam a camisa da noiva por 3 luas cheias, mas os tempos mudaram, então vamos nos apressar, mas com respeito. Agatha encontrou forças para não se revelar de forma alguma. Ela agradeceu a Steve por ter concordado em tratá-la com mais do que remédios à base de ervas. Saiu em silêncio e fechou a porta atrás de si. Voltou em silêncio para o quarto que lhe havia sido designado, fechou a porta atrás de si e literalmente deslizou pela parede. O que está acontecendo? Eles haviam concordado com uma pequena decepção e agora, na frente de toda a família, estão fazendo o papel da noiva? Não, ela não pode continuar com isso. E deixe Joe lutar contra 1000 oponentes, mas, desculpe-me, você tem que pensar em si mesma.
É a família inteira que vem mentir na cara dela. Quem isso faz dela? E tudo por causa de quem? Um condenado? Mesmo que ele seja um belo maluco, que só sabe falar e a beijou uma vez. Para uma garota que está sendo casada contra sua vontade. Ela encontrou a tia de um estranho, com piedade, para jogar carinho em seus ombros, e ela é uma cabra, feliz. Não. Agatha enxugou as lágrimas e se levantou. Ela já estava farta. A mulher estava prestes a procurar Tony e dizer a ele que estavam partindo com urgência, e depois escrever ou ligar para Steve da cidade, quando se sentisse melhor, e explicar tudo a ele. Que coisa boba de se fazer. Mas ela não teve tempo, porque bateram na porta. E quando ela abriu, atrás dela estava uma mulher bonita, de cabelos cacheados, na casa dos 40 anos. Olá, eu sou Sarah, a mãe dela. Seu rosto brilhava de felicidade, em seus braços ela segurava cuidadosamente uma espécie de pãozinho. Felicidade, a irmã de Luna na casa, espiou para fora, entrou no quarto, seguida por Mai, que entrou, olhando para o lado. Era óbvio que a garota também estava chocada com o ritmo e a direção dos acontecimentos. Eu tinha medo de que meu Joe fosse um solitário até ficar grisalho, ele é estúpido e eu o peguei. Mas encontrei o que aquecia seu coração. Aqui está, ele deixou o pacote cair na cama e o desembrulhou, sacudiu-o, desembrulhando cuidadosamente uma camisa ou vestido para o chão. A longa peça de algodão branco era bordada com flores na gola, nas mangas e na bainha. Flores de milho, papoulas, trevos, margaridas e muitas outras flores do campo pareciam vivas na seda. E entre elas havia um padrão de fios dourados, estampas de animais bordadas, que Agatha adivinhou serem, é claro, as de um lobo. Já não é mais o Steve, eu decidi, disse a mãe de Joe com uma piscadela. Eu usava essa camisa quando estava no rito, e minha avó antes de mim. Aceite-a como um presente, querido, e me chame de mamãe agora. Ele a abraçou com força. Agatha sentiu seu coração parar um pouco mais, porque agora ela não sabia o que dizer. Obrigada, eu nem sei como lhe agradecer. Isso é tão inesperado. Richard, sim, claro, mas eu preciso falar com o Tony. É urgente. Não se preocupe, sorriu a mãe de Joe, ele já sabe, está se preparando também. Agora você precisa lavar e pentear o cabelo. Agatha sabia muito bem que a situação de sua pequena companhia de conspiradores estava piorando a cada minuto. Mas, há muito tempo, Agatha estava esquiando na montanha e aconteceu que ela perdeu os bastões e rolou para baixo, percebendo que precisava frear, mas sem saber como fazer isso, ela teve medo de perder o equilíbrio e rolou para baixo até cair. E esse caso foi um pouco semelhante. Era possível recusar ajuda em um assunto tão pessoal como lavar roupa. Mas Agatha foi tratada com grande habilidade e precisão. Ela recebeu uma camisa, foi vestida com uma cinto ou cinto tecido com muitas tiras de couro, moedas de prata antigas e pedras coloridas, e calçou sapatos vermelhos de couro macio, que se pareciam muito com os sapatos Sofjan vistos em um museu. Seu cabelo foi deixado solto por insistência da mãe de Joe. Agatha tirou os brincos e um pingente simples. Ela quase estremeceu ao saber que seu marido já estava dando suas novas joias para a esposa. Ele passaria 1 ou 2 meses sem elas, e depois da noite de núpcias, as daria a ela. Prometendo a si mesma que não chegaria a esse ponto, Agatha finalmente saiu, acompanhada por sua mãe e algumas outras mulheres. Quando as portas do grande salão se abriram, Agatha quase ficou cega por um momento, pois havia muitas velas, tochas e braseiros por toda parte. O salão de cerimônias, sua mãe sussurrou em seu ouvido. Ele não era aberto há muito tempo, a última vez havia sido no aniversário de 16 anos de Mai. Havia pessoas sentadas nos bancos ao longo das paredes, não muitas pessoas, mas seus olhos estavam fixos em Agatha. Algumas jovens a olhavam com olhos francamente indelicados e lançavam olhares calorosos e tristes para Joe. Aparentemente, o homem bonito era teoricamente muito procurado aqui. Mas o que surpreendeu Agatha foi o fato de ela não ter ficado com ciúmes, pois teria ficado mais do que feliz em dá-lo a uma delas. Por exemplo, aquela morena ali, usando uma coroa de flores, com o nariz avermelhado pelas lágrimas recentes.
A garota estava sendo segurada pelos ombros e sussurrada por um homem mais velho, provavelmente seu pai. Steve estava no centro da sala, perto de um pilar alto e poderoso coberto de esculturas. O topo parecia o rosto de um lobo sorridente. Abaixo, todos os animais da floresta caminhavam ao longo dos galhos das árvores. Parecia ser algum tipo de artefato, um ídolo. Agatha não sabia, e só queria acreditar que não era algo sinistro. Ao pé do pilar, havia flores, espigas de milho e frutas empilhadas. Não havia carne. Isso era bom. Finalmente, Agatha decidiu olhar diretamente para Joe. Ele estava vestido quase como ela, com o mesmo padrão no tecido branco, só que a camisa era mais curta e ele estava usando calças. Mas Agatha não entendia por que Tony também estava vestido da mesma forma. Aparentemente, pela expressão em seu rosto ao perceber sua confusão, sua mãe sorriu para ela e levantou a mão, pedindo silêncio. Hoje é uma grande noite. Nosso filho e herdeiro da família encontrará uma esposa. Primeiro suas almas se unirão e, depois do casamento, que logo celebraremos, eles terão sua própria família. Ele se tornará um homem. Você ainda não conhece nossos costumes, mas isso é o que você deve saber por hoje. Esse é seu amante e seu melhor amigo. Este último pode ser um pai, um irmão, um sobrinho neto, qualquer parente. O principal é que no ritual não estava apenas o noivo, mas também outro homem, cuja essência é ser o patrono, o protetor da moça até o casamento. Nesse momento, até que a luz da lua cheia toque o casal, o noivo e o acompanhante são como se fossem iguais. Assim, homenageamos em um conto de fadas que a ancestral de nossa família escolheu com quem ela deveria ficar, com um humano ou com um gato. Agora vá com o noivo. Agatha sentiu como se estivesse pisando em solo quente, sentiu náuseas. Ela teve de reunir suas forças e gritar na frente de todos que tudo aquilo era uma farsa para salvar Ma e Joe. Minha escolhida, estenda sua mão e aceite o bracelete de casamento, disse Joe com calma e sem sentimentos. A joia brilhava em sua palma aberta. Agatha se esqueceu de como respirar e desejou que tudo aquilo desaparecesse como um sonho ruim. Se os lobos de verdade tivessem vindo com a sugestão de entrar no bosque, ela teria corrido até eles, gritando de felicidade. Espere, posso dizer uma coisa? Tony deu um passo à frente de repente. Não se meta nisso, rosnou Steve, mas sua esposa o calou, ou melhor, rosnou, e ele abaixou a cabeça. Está fora de lugar. Mas você fala, disse ela a Tony. O que você está tentando dizer? Peço desculpas. Em primeiro lugar, Tony enxugou a testa, estava quente no corredor, mesmo faltando parte do teto. E, em segundo lugar, estou curioso. Li um pouco sobre seus costumes, mas estou pedindo um esclarecimento, por assim dizer. Será que entendi corretamente que, nesse ritual em que estamos agora, Joe e eu representamos os dois lados entre os quais a noiva deve escolher? Portanto, de acordo com seus costumes, a noiva teoricamente não poderia ir com o noivo, mas com o acompanhante, a menos que ele seja um parente próximo, é claro. Isso é verdade? Verdade, realmente, nunca aconteceu, Steve divorciou as mãos. Não vejo por que não. Minha tataravó fazia isso, disse Sarah. Ela estava muda. Ela fez com que seu noivo secreto aparecesse daquele jeito. Mas meu Joe não faria isso, ele aprendeu o que acontece quando você faz as coisas sem pensar. Sarah, do que está falando? Cale-se. Steve fez uma carranca, mas sua esposa manteve o desagrado do marido com os olhos, e ele teve que ceder e se afastar novamente. Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou Mai, que tinha ficado em silêncio com as outras meninas, que estavam cochichando entre si como um bando de pássaros. Todo mundo sabe que noite é hoje? Perguntou Sarah e olhou ao redor da multidão. Noite da reconciliação, disse uma voz vinda do banco mais distante. É isso mesmo, Steve havia apressado a cerimônia para amenizar o fato de que a esposa do herdeiro seria uma estranha de fora da cidade e não do tipo animal. Mas também nesta noite os segredos devem ser revelados, e todos podem contar com o perdão, não com a punição. Era assim que nossos ancestrais e os lobos viviam.
As pessoas se acalmaram, ouviram com atenção e assentiram. Embora já se pudesse entender que embora o homem mandasse em tudo, a influência real e não menor também era exercida por sua esposa. E aqui está a verdade, esse homem a revelou para mim. Ela estendeu a mão para frente, apontando para Tony. Diga o que você me disse e não tenha medo. A boca de Agatha se abriu. Devo me desculpar novamente, disse Tony, tossindo, e continuou, eu sempre fui amigo de Agatha. Nós nos conhecemos quando éramos jovens e eu me apaixonei por ela. Mas antes que eu pudesse admitir, descobri que eu era apenas um bom amigo para ela. Depois, ela se mudou para outra cidade e nos afastamos. Mas então, bem, essa é uma história muito pessoal. Vou apenas dizer que a procurei quando ela precisou de ajuda e percebi que a amava. Mas eu tinha medo de que, se eu confessasse, ela não aceitaria a amizade, porque um homem a havia machucado, havia feito algo terrível com ela. Arruinou sua vida. Eu não queria que ela pensasse que eu só queria uma coisa. E então, no outro dia, ela me ligou, e parece que precisa de minha ajuda novamente. Tony finalmente reuniu seus pensamentos, aparentemente, e resumiu, de forma coerente e rápida, tudo o que estava em sua mente. Acrescentou várias vezes que eles não tinham a intenção de machucar ninguém, que não sabiam que isso iria tão longe e que ele era um homem preconceituoso. E quando ele chegou e viu como as coisas realmente eram aqui, percebeu que não podia mentir. Ele disse que havia conhecido Sarah enquanto estava assistindo e que havia se aberto com ela. E disse que agora era melhor pedir desculpas na frente de todos em uma noite especial. Tony ficou em silêncio, olhando para Agatha, e ela para ele. Então ele a ama e tem sido discreto todos esses anos. E ela achava que ele simplesmente não se importava. Mas ela sonhava quantas vezes, que seria conhecer um homem como seu melhor amigo. E Agatha disse tudo isso em voz alta, simplesmente gritou. Aqui estou eu, respondeu Tony. E ele se aproximou com determinação. Eu amo você. Você também me ama, ou está disposto a me amar. E eu sei que isso vai acontecer. Case-se comigo, Agatha, acrescentou ele em uma voz mais calma. O que mais você quer? Já estamos vestidos para o casamento. Houve silêncio por alguns minutos, e de repente, Steve deu um pulo e bateu com o ombro no ídolo de madeira do lobo. O pilar caiu, ecoando pela sala. O que é isso? Perguntou Tony, que havia tirado alguns momentos para ficar ao lado de Agatha e abraçá-la, assustado por ela. Isso significa que o senhor da casa e da família perdoa tudo e todos nesta sala, e quem pedir alguma coisa vai receber. Exclamou Sarah, levantando as mãos para o céu estrelado. Steve estava respirando pesadamente, olhando para todos ao seu redor. O que mais eu deveria fazer? Transformar-me em feras e atacar aqueles que vieram às casas? Enganado dessa forma? Não sei como. E é verdade o que dizem, os lobos se tornaram mais selvagens. Mas eu o perdoo, porque acontece que meu Joe não vai se casar com uma garota da cidade, porque acontece que o Ben vive em minha casa, se você mudou de ideia sobre me enganar. Papa, não me case com um homem que eu não ame. Mai foi a primeira a falar. E me deixe ir. Eu sou real. Quero ser uma professora no mundo grande, não apenas em casa. Steve, já que estamos falando disso, um homem corpulento e de barba ruiva levantou-se do banco. Você poderia fazer a gentileza de acrescentar algo ao orçamento da colheita? Não há como eu fazer isso à mão. Nossa, as pessoas inventaram a tecnologia, é hora de nos atualizarmos. E mais um dia de folga por semana? Um dos rapazes ofegou, mas uma mulher mais velha deu-lhe um leve tapinha na nuca. Pense no que está dizendo, é uma noite como esta. Steve, você me tornou contador-chefe, e por isso sou eternamente grato. Vou lhe dizer o que sugiro, não queremos que ninguém fale demais. Eles vão me perguntar se vou construir uma piscina, o que você vai fazer? Talvez adiemos o pedido para mais tarde, talvez alguém que precise de algo por escrito o faça e desista depois de pensar bem. Você tirou tudo de mim. Steve acenou com as mãos.
Seu rosto estava corado e ele respirava com dificuldade. Será que mantivemos tantas tradições? Que tipo de lobo somos hoje? Apenas um prefixo no sobrenome. Todos vocês se lembram da história de onde viemos e como nos tornamos. E quem pode lhes dizer como é o espírito da floresta? Ninguém. Todos vocês estão brincando e sentados em seus telefones. Agora vocês não podem nem fazer perguntas adequadas, do fundo do coração, e em uma noite, vocês não sabem como fazê-lo. E sabem de uma coisa, estou farto. Vou pegar meu vizinho, o chefe da família, e vamos para a floresta. Viveremos, faremos todo tipo de comércio, não nos perderemos. Estou farto de tudo. Deixe-me ir, papai, deixe-me ir. A mesma garotinha de cabelos pretos que olhava para ele com ternura. Steve, não estrague tudo. Caiu de joelhos diante dele. Não sou de sua família, sou apenas a filha do trabalhador de sua aldeia. Meu avô o serviu fielmente. Perdoe-me e deixe-me ser a esposa de seu filho Joe, aceite-me na família. Eu não quero me casar. Exclamou Joe. E havia tanto horror genuíno naquela voz que Steve riu. Que cachorrinho! Então ele se tornou desonesto, decidiu enganar seu pai. Nós não queremos nos casar. Isso é para você, ele balançou o punho sob o nariz, ela será sua namorada por 1 ano e então você decidirá. Se não gostar dela, não a forçarei, mas a aceitarei como minha esposa. Estou apenas brincando, do que você tem medo? Se você não se casar com ela, eu lhe darei um dote maior do que o de Maio. E deixarei que ela escolha um homem normal. Quanto a você, eu me virei para Agatha e Tony, que ainda estavam em silêncio e lado a lado. Você fez uma bagunça, o que vamos fazer com você? Perdoe e deixe ir, disse Tony cuidadosamente. É uma noite especial. Isso mesmo, mas antes de mais nada. Os convidados nunca deixaram a casa dos lobos sem presentes. E vocês, pelo que sei, decidiram se casar, mesmo que isso não esteja de acordo com a nossa fé. Tudo bem, eu entendo isso. Mas, quer você se case ou não, eu mesmo vou levar o médico. Você é um lobo mau da primavera, sorriu Sarah, puxando a manga do marido. Eu concordo, disse Agatha. De repente, ela se deu conta de que era apenas com Tony que ela sempre se sentia bem e calma, que por muitos anos ela não tinha sido capaz de ver a felicidade dele. E mesmo que ela tivesse que passar por tudo isso agora, ela não repetiria aquele erro distante, não desistiria dele. Tony olhou para sua amada e a abraçou com mais força. Bem, nesse caso, sorriu Steve, eu deixo você ficar com o apiário até. Sarah se voltou para sua esposa. Mesmo que não nos casemos com nosso filho hoje, por que as mesas deveriam ser perdidas? Aquele que tem fome me segue e come como um lobo. Assim foi decidido. A noite se tornou tão inesperada que todos tinham algo para conversar. Se não era normal na mesa dos lobos comer sem conversar, não havia silêncio, mas nunca uma conversa séria. Agatha e Tony se juntaram a todos enquanto trocavam de roupa. Era estranho ser deixado em tal traje. E a camisa social de Sarah estava com medo de que algo a sujasse. No dia seguinte, eles se despediram e foram embora. Agatha tentou recusar o apiário, mas Steve a cutucou de lado. É um presente, vai haver ressentimento. Além disso, ele era um homem econômico e sabia que não se tratava de um simples apiário, mas de um com mel, que é comprado de bom grado e pode gerar uma renda sólida. Portanto, haveria o suficiente para dominar a casa de sua mãe e, é claro, para acomodar o ninho da família. Agatha olhou para Joe novamente, seria ele o mesmo homem que uma vez esteve em seu escritório e ela gritou com raiva para ele, e tire a roupa. Tire suas roupas. Ele estava deprimido, era culpado perante seu pai e foi perdoado. Ele era o único herdeiro de sua família. E a história, muitas obrigações, pesavam muito sobre ele, mas ele não podia desistir. Um novo julgamento o aguardava.
A beldade de cabelos escuros chamada Mila acabou se revelando amiga de longa data de Sarah, e algo dizia a Agatha que agora o garoto que antes dispersava os adversários sozinho não tinha chance de permanecer solteiro, invicto. Mai não estava dançando de felicidade. Steve prometeu pagar suas mensalidades e deixá-la ir a qualquer lugar como professora. Ele exigiu apenas uma promessa da filha de que ela o apresentaria ao noivo e levaria os netos para visitá-la com frequência. No caminho de volta para a cidade, ao passar por um bosque, Agatha subitamente notou as primeiras folhas amarelas nas árvores. O outono está chegando, disse ela em voz baixa. Bem, isso é natural, deu de ombros o Tony. Tony, você acha que vamos conseguir? Acho que a vida dirá. Mas eu pessoalmente tentarei fazer você muito feliz.